Carlos Chachamovitz é CEO e um dos fundadores da Radix, uma empresa especializada em engenharia e tecnologia fundada no Brasil em 2010. 2010, vai fazer agora 15 anos. E a Natália Kaflik é diretora de negócios de energia? Isso. Lidero globalmente a nossa vertical de energia na Radix. Na verdade, você está nos Estados Unidos, né? Isso. Há 3 anos eu expatriei pela Radix, né, com a missão, né, de começar, né, a desenvolver negócios de energia, concentrando nossa área de atuação, né, e nosso centro de decisão de energia em Houston, né, que é um lugar que a gente já alavanca negócios desde 2015. Então é uma região que a gente tem experiência de atuação e hoje a gente está com um foco grande na globalização, internacionalização do nosso negócio. Então essa transferência foi em consequência dessa decisão estratégica de desenvolver negócios internacionalmente. Pois é, eu posso te chamar de Xaxá? Xaxá é um Todo nome... mundo chama de Xaxá. Então, o Xaxá estava falando comigo ainda há pouco, uma coisa que eu achei interessante é que, na verdade, a Radix nasce no Brasil, mas ela se internacionaliza por uma questão de mercado específica, né? De que forma você acha que o mercado brasileiro e as especificidades do mercado brasileiro abrem porta para as empresas locais nos Estados Unidos, para as grandes petrolíferas, por exemplo, né? Olha, a gente foi para os Estados Unidos desde 2013, né? 2015 a gente começou a ter o nosso primeiro escritório, né? Mas eu acho que a grande diferença é que o profissional brasileiro é um profissional que ele trabalha de forma multidisciplinar, né? Então a gente está acostumado até pelas oportunidades que a gente tem a trabalhar um pouco. A gente pode trabalhar com conhecimento de processo, mas também com conhecimento de tecnologia. Então, para tipo de projetos e hoje está acontecendo muito essa demanda no setor de energia, que precisa de pessoas multidisciplinares, que os grandes problemas da indústria são problemas multidisciplinares, um perfil como o nosso se adequa bastante. Então a gente vê, o pessoal gosta muito dos projetos, gosta muito da equipe brasileira, e com isso a gente foi crescendo lá. Para você ter uma ideia, hoje quase 40% do nosso negócio vem de fora do Brasil. Você acha que dá para expandir no Brasil? Porque tem essa demanda, né, dentro do segmento de campos maduros, de aumentar a vida útil das plataformas, né, e dos equipamentos de subsídio. Então, uma demanda que tem na Petrobras, que tem nas independentes, a gente pode esperar um aumento da participação brasileira no negócio de vocês? Não, eu posso falar, a gente pode esperar que a Radix vai aumentar os negócios no Brasil, mas quando você olha mais, que a gente chama de share, né, Brasil, Estados Unidos, Brasil global, a tendência é a gente aumentar bem mais lá fora. A gente tem uma expectativa que já em 2026, 2027, a gente já vai estar mais de 50% com projetos vindo de fora do Brasil. O que eu acho bacana, vou aproveitar e falar um pouquinho, é que a Radix a gente conseguiu se posicionar fora do Brasil pelo nosso conhecimento, pela nossa tecnologia, uma tecnologia global que a gente desenvolveu aqui no Brasil, mas que hoje ela é nível internacional, do melhor nível. Isso é importante porque se uma empresa brasileira, se vai para os Estados Unidos, se não tem um diferencial, o único diferencial vai ser custo. E não é o nosso caso. A gente vai lá e a gente é contratado pela tecnologia da Radix. Os Estados Unidos são um mercado muito importante, né? O principal mercado no setor de petróleo no mundo inteiro, é onde estão as grandes empresas, né? Algumas das maiores IOCs ficam nos Estados Unidos. A gente também tem... A gente hoje trabalha, Natália, até me corrija se errado, com 5 das 7 maiores IOCs do mundo, né? A nossa estratégia é seguir ela globalmente. Então, o nosso foco é Brasil, Estados Unidos. A gente agora está começando um trabalho bem legal com algumas empresas da Europa, mas a gente segue os nossos clientes pelo mundo inteiro. Então, você vê, uma IOC, normalmente ela é global. Então, por isso que a gente acaba que hoje a gente já atende essas empresas em mais de 30 países. Que tipo de negócio?
tem de tudo, né? A gente diz que a Radix é uma empresa de eficiência operacional. Esse é o nosso negócio. Eficiência operacional, melhorar o uso dos ativos dos nossos clientes e também da sustentabilidade do negócio. Então, esse é o tipo de negócio. E as ferramentas que a gente faz para isso, aí varia muito. Depende, a ferramenta depende do problema. É que nem o remédio depende do problema. Então, se a gente identifica que a gente pode trabalhar com engenharia, pode trabalhar com automação, mas hoje a gente faz muita coisa nessa parte de dados, né? A Radix é uma empresa que trabalha muito com dados, a gente é uma empresa orientada para dados. Então, soluções envolvendo inteligência artificial, conhecimento do processo, modelos fenomenológicos, onde a gente trabalha com esses dados para aumentar a eficiência operacional das empresas, isso é o que a gente faz muito. No geral, o mercado, né, a economia, tem uma tendência de aumento da participação da inteligência artificial, da automação das unidades, não só de plataformas, né? Você acha que uma empresa brasileira, ela está acompanhando essa demanda toda, já que os principais produtores, né, de tecnologia não estão no Brasil? Olha, como fornecedor de tecnologia, a gente tem... o mundo ficou muito global, né? A gente tem acesso a todas as informações, até hoje com as ferramentas de comunicação, de acesso ao conhecimento. Hoje todo mundo tem esse acesso. Eu acho que nesse caso da inteligência artificial tem uma coisa interessante, que é uma coisa nova, né? A inteligência artificial já existia há muitos anos, mas agora você consegue fazer isso com muita velocidade, processando muitos dados, né? Então é uma coisa nova e as empresas estão aprendendo a trabalhar com isso, né? E muitas vezes a gente se engana quando a gente vou implementar a inteligência artificial. Não, eu vou resolver um problema. Como eu vou resolver? Eu tenho ferramentas, eu tenho, por exemplo, a engenharia tradicional e eu tenho também a inteligência artificial, tá? Mas esses projetos transformadores que têm inteligência artificial é uma coisa muito nova e eu acho que a Radix está realmente na vanguarda. A Natália tem um case que a gente está fazendo com uma empresa americana que é incrível de você implementar em escala várias soluções tratando os dados, né, que a gente chama de casos de uso, vários com inteligência artificial, uma equipe grande. Eu acho que cabe também falar, né, nessa linha do que o Brasil tem para oferecer, né? A vocação do Brasil para a área de energia é muito significativa, muito relevante para o mundo inteiro, né? Essa combinação do domínio, né, do domínio do problema, né, do domínio do desafio da indústria, combinada com tecnologia, criatividade e engenhosidade, que é muito perfil da cultura brasileira, a gente tem percebido que é um diferencial muito significativo. E a gente tem uma estrutura e eficiência para ser competitivo. Então essa é uma discussão que a Radix tem promovido, não só com os nossos clientes, mas com a indústria também, com o IBP, com as câmaras de comércio, em como a gente trabalha para promover esse Brasil, né, que não necessariamente é a primeira mensagem que passa na cabeça de alguém de fora quando pensa no Brasil, que é esse Brasil tecnológico, criativo, que traz solução para problemas complexos, né? E a gente tem muita vocação para fazer isso, a gente está experimentando na prática clientes de muitos lugares do mundo, endossando essa característica e falando sobre como é diferente trabalhar com o perfil brasileiro, que é um perfil muito otimista, que encara os problemas de frente, são pessoas que se conectam muito com o desafio do cliente, abraçam aquilo como seu próprio desafio. A gente fica muito orgulhoso, né, de promover essa mensagem sobre o Brasil, que nem sempre é a primeira mensagem que é pensada, né, na cabeça do nosso cliente. Não, tem as universidades brasileiras e tem o programa de P&D também, que obriga as empresas, de alguma forma, a participar, né, desse movimento tecnológico. Eu imagino que vocês, de alguma forma, também estão participando disso. Sem dúvida nenhuma. A área, o Xaxá pode explicar do ponto de vista estratégico, mas a área de P&D é extremamente conectada com o negócio da ON de energia para a gente, né?
Hoje a gente tem mais de 100 pessoas ligadas a projetos de pesquisa e desenvolvimento. Nós temos 4 principais frentes estratégicas de pesquisa e desenvolvimento. Então, são temas que naturalmente a gente tem interesse em desenvolver por um posicionamento estratégico e a gente conecta essas temáticas com desafios específicos dos nossos clientes. Então, o que a gente acredita, né? A gente acredita numa obrigatoriedade de P&D que é alavancadora de negócio. Ela não pode ser um fardo. Pelo contrário, ela precisa ser acelerador de resultado concreto para as empresas. Então, isso é um pouco diferente de uma abordagem mais acadêmica, em que você faz o P&D para desenvolver propriedade intelectual. A gente enxerga um P&D mais aplicado, né? E que está muito direcionado à geração de valor concreto para os nossos clientes e a operação deles. Hoje é direcionado para as universidades, né? O P&D. Não, tem alguns modelos regulatórios diferentes, né? Hoje a gente alavanca projetos tanto utilizando a cláusula de obrigatoriedade da ANP quanto o ANEEL. Nós podemos trabalhar como empresa de tecnologia em inúmeras dessas iniciativas e em algumas situações, e a gente gosta muito dessa estrutura de ecossistema, a gente também entra em parceria com universidades, instituições de tecnologia, então a gente acredita muito nesse modelo de parceria. Mas a cláusula de P&D não é exclusiva para universidades. Inclusive, a Radix faz um conjunto grande de projetos, como eu falei, mais de 100 pessoas estruturadas dentro dessa área, focadas no desenvolvimento de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Isso, até quando eu falei para você no início, isso é o nosso diferencial, sabe? Dentro da nossa estratégia, que a Radix tem de ser uma empresa de tecnologia global, você precisa de ter a sua própria tecnologia, senão você não tem o seu diferencial. Então, com esse grupo de P&D, como a Natália falou, são acho que até mais do que 100 pessoas trabalhando em projetos inovadores, projetos que vão ser usados dentro desses desafios que você falou, dos campos maduros, da transição energética. Eu acho que isso aí faz a Radix mudar o patamar, a posição dela dentro do mercado. Se a gente pensar no mercado de exploração e produção, como que você vê o futuro tecnológico, vamos pensar daqui a 30 anos, 50 anos? Eu vou até pedir para a Natália responder, que ela estava me falando sobre isso, ela tem uma visão muito legal sobre isso. A gente vê com muito otimismo, né? Acho que o Brasil é uma potência, não há dúvida sobre isso. Acho que o posicionamento, né, da Petrobras e seus parceiros no desenvolvimento do mercado brasileiro é extremamente importante. Quando a gente fala de FPSO, nós somos referências, né? Sistemas de exploração em águas profundas, nós somos referência. O que a gente tem visto, né, na estrutura de exploração e produção, né, e para o nosso negócio em especial, como que a gente traz esse conhecimento e a maturidade do mercado brasileiro para essas novas fronteiras de desenvolvimento, como a Guiana, o Suriname e outras regiões, né? Então, hoje a nossa prática de exploração e produção, a gente chama de vertical upstream dentro da empresa, né? A gente tem uma atuação muito forte no offshore brasileiro, mas também no leste africano, tem um conjunto de países da África que a gente atende, como eu comentei, Guiana, o próprio México e Américas, né, através do Golfo do México, e também na parte de exploração onshore. Então a gente vê alguns movimentos acontecendo, né, no Brasil, nos campos maduros, a gente vê aí o mercado se consolidando entre empresas, né, uma consolidação de empresas. Isso também é muito positivo, porque a gente sabe que é um mercado que exige escala, né, e maturidade. Acho que tem um potencial muito grande de projetos ligados à eficiência de gestão de pegada de carbono, né? Temos muito caminho ainda para ser desenvolvido. A gente é uma referência em exploração de baixa pegada de carbono no Brasil e existe uma oportunidade muito grande ainda de seguir desenvolvendo esses projetos. Então, os caminhos são de muitas oportunidades. A gente vê isso com muito bons olhos, né? Estamos envolvidos em projetos bastante desafiadores, com muitos operadores, como o Xaxá comentou, né? A gente se orgulha muito desse DNA de exploração e produção e vemos um caminho aí de bastantes oportunidades. Outra coisa que eu queria só adicionar, eu acho que também para o futuro a gente está vendo muito assim, a parte da tecnologia. Antigamente, a tecnologia nas empresas era meio que auxiliar, passou a ser um assunto de business, estratégico.
Então todo mundo chegou à conclusão que a empresa tem que também ser de tecnologia, tem que ter a tecnologia. E a Radix faz isso a vida inteira. Engenharia, automação, software, mas no final a gente faz a tecnologia. E a gente vê que um dos nossos... na última CERUI, que eu estava lá com a Natália, todos os CEOs das grandes IOCs falam sobre um dos 3 temas principais, inteligência artificial. Só como? Para aumentar a performance. Mas como mesmo? Qual vai ser a sua jornada? Quando que você vai usar a inteligência artificial? Para que você vai usar? Isso é uma jornada de longo prazo. Então eu vejo muito assim, a gente tem ajudado muito os nossos clientes a identificar os problemas e aonde a gente pode implementar de forma estruturada essas soluções. E isso são projetos, apesar do pessoal às vezes fica achando que a inteligência artificial eu faço em um mês, para dentro da indústria, isso tem que ser um projeto de jornada. Você tem que pensar em 5, 10 anos fazendo o projeto. Então eu vejo a gente muito forte nesses projetos que envolvem dados, que envolvem conhecimento, modelos fenomenológicos, inteligência artificial, tudo junto. É porque no setor de petróleo ainda tem a particularidade das unidades terem uma vida útil de décadas, né? De décadas. Então você planeja aqui para alguma coisa, uma demanda futura que a gente ainda não sabe qual é, né? Exato. E cada vez mais está esse desafio, a gente está com vários clientes nisso, né? De como eu alongar essa vida, mas com produtividade, com performance. Não adianta eu alongar a vida e ficar vivendo uma vida, que nem a gente, né? Tem uma vida plena. Então, quando você olha para a indústria, para esses campos maduros, até quando que eu consigo levar ele com uma produtividade que vale realmente a pena para o ativo? Isso a gente tem feito bastante. Você acha que a gente vai ter uma produção 100% submarina em algum momento? Olha, eu acho que esse assunto é um assunto que já está há 20 anos que eu escuto, né? Assim, aos poucos está aumentando, mas assim, eu acho que é capaz, né, Natália? Não é um assunto assim que eu acho que perdeu um pouco de força, apesar de estar tendo muito, porque hoje em dia as pessoas estão muito mais orientadas para as soluções que envolvam a transição energética, mudanças climáticas. Então, eu acho que esses são os temas que estão mais, hoje em dia, desafiadores aí. Mas acho que sim. É porque me preocupa um pouco, a gente vê hoje os projetos de FPSO que se vangloriam por ter ciclo combinado, uma expectativa de etanol. Eu imagino que isso daqui a 25 anos seja nada, né? Itália. Você pode repetir? Eu estava falando com ele que a gente hoje, a gente não, mas de grandes empresas, né? Quando fazem projetos de FPSOs, elas estão pensando como um grande avanço o ciclo combinado e o etanol. E a eletrificação. Eletrificação, né? Só que eu imagino que isso, daqui a 20, 25 anos, que é o tempo da vida útil, né? E que pode se prolongar à medida que a tecnologia avançar, seja uma solução obsoleta. Já ultrapassada. Isso acho que... essa é uma discussão importante dentro do setor, né? Inclusive, na segunda-feira, o CEO da Total, eu achei muito legal uma parte da fala que ele trouxe, que é assim, quando a gente está falando da indústria de óleo e gás, especialmente para exploração e produção offshore, a gente está falando de projetos de longo prazo, né? A gente está falando de janelas de operação que ele estava falando especialmente de momentos de especulação, né? Em especial a gestão dele, que foi muito afetada por geopolítica, Covid, um conjunto de fatores, né? E ele estava muito comentando sobre o fato da estratégia, né, em geral dessas empresas, ela não dever ser afetada por essas flutuações específicas. Eu acho que da mesma forma, no ponto de vista de tecnologia, o que acontece é agilidade e garantia de que você tenha aí o sistema de produção mais rápido possível em operação, né, e garantir aí essa celeridade, né, para
tornar essa operação dinâmica, eu acho que esse é o grande segredo dos melhores performers na área de exploração e produção, na indústria de óleo e gás. E eu acho que essa é uma indústria que se transforma muito rápido e que adapta seus sistemas muito rápido. Então, o que eu acredito de fato? Eu acho que sim, existe uma evolução tecnológica para acontecer e eu acho que essa indústria está mais do que preparada para adaptar seus sistemas à medida que essas oportunidades acontecem. A gente já viu isso acontecendo. Na época que o grande desafio era sistemas de tratamento de água, isso aconteceu, né? Na época que a regulação brasileira foi modificada e as unidades de produção tiveram que ser adaptadas também para isso. Eu acredito num modelo em que vai ser muito mais dinâmico esse processo, mas eu acho que está correto também a gente partir com o que tem maduro hoje, né? Colocar esses sistemas para produzir, até porque a gente fala muito sobre essa estrutura de financiamento, né? A gente precisa dessas unidades começando a operação o mais rápido possível. Esse é o jogo, né? Quão rápido você consegue implementar um projeto e começar a gerar caixa sobre ele para, de fato, conseguir continuar investindo e desenvolvendo mais tecnologias, né? A gente pode pensar, por exemplo, uma plataforma movida a hidrogênio verde, no meio desse caminho, antes que a vida útil dela se esgote? Esse pode ser uma rota possível, né? Eu acho que existe um conjunto de oportunidades na mesa, né? Hoje, mais cedo, a gente estava falando sobre isso, né? Quando a gente está falando nessa jornada de transição energética, as tecnologias já são conhecidas. A gente não acredita que o desafio hoje seja um desafio tecnológico, de engenharia, de engenhosidade, de rotas moleculares. Essas rotas moleculares, elas estão disponíveis. O desafio é fazer a viabilidade econômica dessas implementações e conseguir o financiamento e as estruturas de capital para garantir que essas iniciativas se viabilizem, né? Então, sim, é possível, desde que a gente encontre um modelo que seja viável e que faça sentido para a dinâmica, né, do mercado no momento. O fato é, né, e a gente, essa semana vimos, né, os representantes da OPEP aqui, né, que foi algo bem especial, né, falando sobre, é um fato de que conforme a população mundial segue aumentando, as economias seguem crescendo, a demanda por óleo e gás segue aumentando também, né, e que inclusive é uma recalibração de alguns estudos que foram feitos recentemente. Então, acho que vai continuar existindo, sem dúvida, muita demanda para essa indústria, muita pressão para essa indústria ser eficiente, ser sustentável, né, e eu acho que a integração de outras rotas tecnológicas pode ser um caminho, né, de otimização. Mas isso, de fato, a gente não tem ainda uma comprovação técnica de que essa é a rota mais razoável, né? E a gente sente, né, a gente na CERUIC, a gente viu que as empresas estão fazendo rotas diferentes, são várias rotas. Então, a única coisa que assim, dá para ter certeza é que no futuro você vai ter várias rotas funcionando ao mesmo tempo. Vai ter hidrogênio, vai ter múltiplas fontes, vai ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, vai ter bateria, não vai ser uma coisa só, a gente vai mudar de gasolina para um outro combustível, vai ser várias opções. É porque eu vejo hoje, se fala muito no Brasil do etanol. Etanol está ligado ao agronegócio. E agronegócio é completamente discutível do ponto de vista ambiental. Tem os dois lados, né? Como a gente comprova, por exemplo, que esse etanol de fato não está ligado a um desmatamento, a uma queimada, enfim. O etanol, ele é uma possibilidade de fato sustentável ambientalmente? Sim, só tem que ser bem regulado, só tem que ser tomado todos os cuidados. Eu acho que as grandes empresas, elas estão fazendo isso. Então eu vejo o etanol como uma boa oportunidade e até em outros países começam a também trabalhar com rotas que envolvam a agricultura. Adorei conversar com vocês. Pô, demorou, mas saiu, mas muito bom. Valeu a pena esperar. Vale. Com certeza, Natália, muito obrigada. Muito obrigada, a gente adora, né, conversar com o canal, aprender também com vocês. Nós somos consumidores da informação, então a gente fica super feliz de participar. Obrigada.